Oi, tudo bem? Meu nome é André Rial e hoje nós vamos falar sobre keyframes e curvas de animação. Começando por uma breve pergunta, você sabe o que é um keyframe? Pois é, tudo bem não saber o que é um keyframe, acontece. Muita gente começando no After, muita gente começando a animar. No exemplo de uma animação tradicional, ou seja, frame a frame de uma bola quicando, nós temos três quadros-chave, que são os mais importantes. Quando a bola quica no chão, quando a bola está em repouso no ar, quando ela perde toda a aceleração e quando ela quica de novo no chão, certo? Esses são os três pontos-chave mais importantes. Na animação tradicional, os quadros que são gerados entre esses quadros-chave são gerados manualmente, ou seja, algum desenhista tem que ir lá e desenhá-los. Tanto é que são chamados de in-betweeners, que são os desenhistas que fazem esses quadros que são um pouco menos importantes. E alguns desenhistas de mais respeito no mundo da animação são os que fazem os quadros mais importantes, ou seja, quem desenha os keyframes. Em softwares como After Effects, até um Cinema 4D, alguns softwares de animação 3D, coisa e tal, até alguns editores de vídeo, a grande maioria, na verdade, possuem keyframes digitais. O que são os keyframes digitais? Você determina uma ação em determinado tempo e marca um keyframe. Em determinado outro tempo marca outro keyframe e todo o movimento entre os dois keyframes vai ser gerado pelo computador. Ou seja, você não precisa de in-betweeners, o software faz esse trabalho para você. Agora, sabendo disso, no After Effects por padrão, quando a gente cria dois keyframes, eles são lineares por padrão. O que isso significa? Que de ponto A a ponto B, a velocidade deles vai ser constante, certo? Só que isso causa uma animação muito morta, sem vida, sem alma, né? E o que fazer para isso melhorar? Bom, o ideal de verdade é a gente trabalhar com os keyframes em Easy Ease, ou seja, apertando F9 no seu teclado, quando você selecionar um ou mais keyframes, você vai se deparar com um ícone mais ou menos assim, desse jeito. E ele significa que a sua animação está um pouco amaciada. O que isso quer dizer? Bem, para entender um pouco mais sobre isso, eu trago aqui alguns gráficos. Um gráfico linear, um gráfico em Easy Ease. Os gráficos que a gente usa em After Effects para animação são de espaço e tempo. Ou seja, o tempo é determinado pela linha de baixo, a linha horizontal, e a posição determinada pela linha vertical. É isso mesmo. Num gráfico linear, essa linha geralmente é uma linha reta, porque não tem nenhum tipo de variação de velocidade, certo? Agora, num gráfico de uma animação com Easy Ease, ela geralmente faz uma curva. Isso significa que a animação começa acelerando até atingir o ponto máximo de velocidade até desacelerar para o ponto B. Ou seja, a gente aprende que uma das teorias da animação é que a animação precisa começar acelerando até desacelerar. Lógico que alguns movimentos não permitem esse tipo de animação, mas a gente sabe que na maioria dos casos ela é importante. E agora que a gente aprendeu o que é um Easy Ease, que na verdade é o começo macio e o final macio dessa animação, nós nos deparamos com o Easy In e o Easy Out. O que isso significa? Bem, o Easy In, ele começa macia a animação e termina brusca. Ele começa devagar e termina rápida. E o Easy Out, ele começa rápido e termina devagar. Rápido e devagar, né? É meio difícil falar e quantificar esse tipo de informação no mano a mano, no frente a frente aqui. E é por isso que eu te convido a ter a minha interface do After Effects, se você não se incomodar, pra gente ver mais de perto como é que funciona esse tipo de animação e como é que a gente configura, como é que raios eu uso o keyframe, como é que raios eu deixo ele em Easy Ease. O que é o Easy Ease? Então a gente pode ver junto agora no meu After Effects. Se você quiser entrar, a gente pode entrar junto no After Effects, não pode? Então chega mais! Estamos aqui na interface do After Effects, certo? Essa não é minha interface, já vou adiantar. Minha interface tem mais coisa, ela tá bem mais organizada, porque eu uso o software em duas telas. Eu não vou captar duas telas, né, para fazer esse vídeo. Não faz muito sentido. Bem, enfim, aqui dentro eu vou te explicar de uma forma pouco planejada
a diferença entre easy in, easy out e easy easy, de uma forma bem simples, mas só pra gente ter uma ideia de como gerenciar melhor as nossas animações, né? E para isso eu vou criar aqui uma composição simples, 1920 por 1080, e eu vou chamar de keyframes, certo? Nós temos aqui keyframes, né? Aqui eu vou criar uma bola, né? Ela geralmente vem esticada assim para dar match no tamanho da composição. E o que a gente faz aqui para ela ficar normal? A gente aperta o U duas vezes, né? U duas vezes. Tamanho vai para 0 e depois de 0 a gente pode ir para 100. De 100 a gente aumenta e nós temos uma bola perfeita, certo? Aqui nós podemos nomear para bola. Está nomeado e ela tá em quarto, por favor, né? Por favor. Bom, aqui eu também vou deixar uma cor de fundo branca, só por se acaso, só por detalhe mesmo. E bom, eu vou criar uma animação muito simples aqui, que ela é baseada em 2 keyframes, né? Eu vou trazer essa bola pra cá, arrastando, né? Eu dou Ctrl Shift P, aliás, Alt Shift P, Shift Page Down 1, 2, 3, 4 e Shift Alt P novamente. O que eu fiz com isso? Eu criei um keyframe e outro keyframe aqui. Agora nesse segundo que eu criei, eu só trago a bola pra cá. O que vai acontecer? Se eu voltar do 0 e der um play, a gente tem essa animação. Eu vou apertar N aqui para fechar isso aqui ficar em loop. Ó, a gente tem essa animação aqui, bem simples, né? Bem simples. Só que ela tá em linear, ela tá com velocidade linear. O que isso quer dizer? Se a gente seleciona os 2 keyframes e vem aqui nesse editor de gráfico ou aperta o atalho Shift F3, né, a gente nós temos aqui, ó, uma linha reta, né? Aliás, está no gráfico de velocidade. No After a gente tem gráfico de valores e gráficos de velocidade. Ou melhor, usar gráfico de valores. Isso aqui representa a nossa linha em X, certo? E ela é uma linha reta. Dá pra ver aqui, ó, uma linha reta, né? Como a gente tem duas dimensões em posição, né? A dimensão Y e a dimensão X, né? Se a gente mover a Y aqui, ó, o verdinho tá mexendo, né? Entendeu? O que a gente pode fazer para separar essas dimensões e animar uma de cada vez, né? A gente vem aqui e clica em dimensões separadas e depois desmarca a opção X, Y. E a gente tem a opção X aqui já animado daquele jeito. E quando a gente aperta o editor de gráfico, nós temos aqui a curvinha dela, certo? Bom, agora eu vou criar uma outra bola. Eu dei Ctrl D aqui para duplicá-la e eu vou subi-la aqui. Como nós estamos só com a posição em X animada, eu posso subir o Y, que não vai ter nenhum tipo de problema aqui com o keyframe, né? E as duas estão nesse ritmo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar os dois keyframes da de cima, né? E vou apertar F9. No F9 nós demos um Easy Easy. E o que isso quer dizer? Apertei Shift F3 aqui para abrir o gráfico e nós vemos que o gráfico é uma curva. Agora, diferente desse aqui, que é uma linha reta. Isso resulta em, ó como tá mais macio. Ele começa devagar, atinge uma velocidade certa e depois desacelera. Ele acelera, atinge e desacelera. Entendeu? Essa é a magia do Easy Easy. Ela é muito mais agradável de assistir do que a do meio, do que a que está em linear, né? Os keyframes estão em linear. Bom, agora que temos essa diferença que foi tirada da frente, eu vou mostrar como funciona o Easy In e o Easy Out, certo? Aqui eu dupliquei mais uma vez a bola. Eu vou abrir as propriedades dela apertando U, né? Se eu apertar P aqui, eu abro as propriedades de posição, mas U, ele abre todas as propriedades que são animadas, ou que possuem keyframes, né? Que são as que são animadas, na verdade. E aí que eu tenho os dois keyframes. Como é que eu tiro eles do modo... Que aqui tá em Easy Easy, a gente tem aquele símbolo que eu mencionei no meio do vídeo, né? Pra tirar eles desse modo e botar ele no modo linear de novo, é segura Ctrl, clica, certo? Beleza, agora eu quero fazer um Easy Out, né? Que isso quer dizer que ele vai começar rápido e ele vai desacelerar no final, tá? Como é que eu faço isso? A gente pode vir aqui, seleciona só o keyframe da saída, aperta F9 para dar o Easy nele
Shift F3, eu sempre vou defender o uso dos atalhos, né? Então, ou a gente poderia ver aqui, mas eu prefiro Shift F3. E aqui a gente tem aquela handle que eu falei, a gente pega ela e puxa, né? Com o Shift apertado de preferência. Aqui a gente tem um Easy Out extremo, né? Com 100% de influência. E o que isso quer dizer? Tá vendo? Ele começa rápido e desacelera. Ele começa rápido e desacelera, né? Poderia ser o contrário. Eu vou apertar Shift, eu volto pra cá, aperto Ctrl, clico, venho aqui, F9, venho no gráfico, puxo. Agora isso aqui é o Easy In. Olha como ele vai começar e olha como ele vai terminar. Pum, pum. Tá vendo? Super devagar começa e eles terminam na mesma hora. Todos eles chegam ao mesmo tempo, só que são velocidades diferentes que eles alcançam esse percurso, acelerações diferentes. O do meio ele é linear, o de cima ele acelera e desacelera. Esse de baixo agora com o Easy In, ele acelera até chegar e ele chega bem brusco, né? E todas essas animações têm diferentes tipos de uso, tem o melhor momento para usar cada uma delas. Então não se assuste, parece ser um pouco muito difícil no começo, né? E mais um detalhe que eu gostaria só de falar rapidinho eu vim aqui na bola que está com Easy, né? Que é essa aqui, ela começa e desacelera. E a gente pode alterar a influência dela. O que isso quer dizer? Vamos para o modo de gráfico de novo com Shift F3. A gente pode selecionar aqui e nós temos as duas handles dela, né? E aí eu posso puxar um pouco mais e ó como eu vou afetando a curva. Então eu vou puxar um pouco mais pra cá e um pouco mais pra cá. Ó como vai ser diferente agora. Ele acelera, ele demora um pouco mais pra chegar na velocidade, né? Eu vou duplicar isso aqui. Vou selecionar e dar um F9 de novo. Então eu vou restartar as curvas, né? Eu vou restartar as curvas. Então eu vou abaixar pra cá. E agora, olha como é diferente. A aceleração de cima, ela demora muito mais para engatar do que a de baixo. Mas mesmo assim, as duas estão em Easy. O que muda é a influência a influência da curva Bézier, né? Que acompanha as duas. Aqui, ó. Essa aqui tá muito mais acentuada no meio e essa aqui tá um pouco menos, né? A do meio tá menos, essa aqui tá mais, o que influencia numa animação mais macia ainda, certo? Bom, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, porque isso ajuda bastante a produzir conteúdo e saber que alguém está assistindo esse conteúdo. Essa é a melhor parte de produzir conteúdo. Então, um abraço e falou!